durante a experiência, o tempo de experiência na vida da gente, a gente tem muita coisa para contar. Eu tenho umas histórias para contar para vocês. Então assim, a gente da zona rural, e principalmente nós que não tínhamos casa própria, terreno próprio, lotezinho próprio para plantar, para colher, para viver. Então a gente, eu na minha experiência de criança já, eu passei por muita coisa difícil na minha vida. E às vezes, com esse chamado no coração para ser blogueiro, eu gosto até de contar para vocês. Porque era um tempo muito difícil, porque a cultura ela se transforma. Todo dia a história vai se transformando. E a gente tem alguns álibis para trazer para vocês, principalmente porque que eu falo para vocês, a pessoa, o homem que passa dos 50, passa dos 60 anos, tem esse privilégio, tem essa honra, essa dádiva de Deus de chegar à idade de 60 anos ou mais. Eu digo a vocês e alerto, as pessoas que não foram acostumados, tá bebendo cachaça, nada contra quem bebe, droga, fumando, usando os barbitúricos, psicotrópicos, ansiolíticos, que vai estragando o teu cérebro. Porque o homem da zona rural, ele tem uma grande evidência. Você chega na zona rural, você vai ver. Os homens sempre são magros, porque eles trabalham ali no roçado, ali ele soa, ele come, principalmente produtos naturais, que ele mesmo planta. Ele vem para a cidade principalmente comprar algumas coisas que ele não produz, porque nenhum de nós é suficiente em tudo que precisamos, não é? Mas na minha vida, minha tenra infância, nós produzíamos a maioria dos alimentos que nós consumíamos, né? As raízes que eu já falei para vocês, a batata, né? A mandioca, a macaxeira, o inhame. Meu pai plantava inhame, inclusive o cará São Tomé. Meu pai sempre plantava, ele colhia lá, ele desenterrava com ferro de cova. Ele pegava, botava ferro de cova nas costas, e a gente dizia, meu pai vai tirar, né, desenterrar o inhame, que deve já estar maduro. E ali pelo galho dele seco, ele já está no tempo. Isso é uma dádiva de Deus, o inhame, para nossa, né, para nossa alimentação, para nossa nutrição. Mas eu quero me apegar aqui para vocês e contar uma parte da minha história que eu já disse essa semana, eu estava conversando com um amigo, eu disse a ele, eu ainda estou na zona rural. Na minha vida de lembranças, eu ainda estou na zona rural. Depois é que eu vou começar a história da zona urbana, né? Desde que eu vi a zona urbana, os trabalhos daqui para frente, né? Estou na zona rural. O que é que acontece? Isso mais ou menos nos anos 1965. Eu me lembro da Revolução de 1964. Eu me lembro da epopeia, do que falavam, do que dizia, era muita história. As pessoas que eram da Revolução Comunista, né, diziam na época, né? Eu me lembro daquele tempo. Mas, quer dizer, eu tinha 4 anos de idade, não é? Tá tudo aqui na cachola. Tá na cachola. Eu tava conversando com uma senhora amiga minha, que ela mora ali no perto do Areal. Ela disse, Japão, eu só me lembro das minhas coisas, algumas coisas, depois de 6, 7 anos. No Japão eu me lembro quando eu tinha 3, 4 anos, eu me lembro. Eu andando nu, na zona rural, nas pradarias ali, nas chãs, sabe o que é chã? Chã é uma extensão de terra bem longa, né? Vários sítios, aquela terra plana, aqueles estradas planas ali se chama chã, porque tem chã de alegria, chão grande, né? Chão de calçada, que tem Vitória, chão de calçada, né? Mas assim, aconteceu um fato comigo, com a minha família, que nos deixou triste. Eu conto a história a vocês, mas foi um período da minha história que me deixou triste. Eu falo porque eu tenho que falar mesmo, porque o blogueiro, quando alguém sente assim no coração,
Quando alguém sente no coração assim o desejo de ser blogueiro, né? É porque geralmente ele vai ter um bocado de, né? Ele vai ter um bocado de coisa para contar, não é? Então, eu posso até falar, até fazer um vídeo até falando do pelo do gato, né? Falar sobre comadre Folozinha, os mal-assombros. Sobre os valentes da época. Eu tinha um livro que eu mudei de uma casa, fui obrigado a sair de uma casa, vai ter. E lá eu deixei meus livros lá, dentro assim do puff. Deixei meu livro. Várias enciclopédias. Porque você é assim, ó. O seu cérebro, ele não tem limites. De dizer assim, o seu cérebro tá cheio, não cabe mais nada. Feito acontece com o computador que a gente usa. Chega uma época que o HD tá cheio, não cabe mais nada, o HD fica vermelho lá, tá cheio, não cabe mais jeito nenhum. A mente do homem não é assim. A mente do homem, quanto mais você coloca assunto na sua cachola, mais você vai ter mais espaço, porque ali vai se abrindo novos, né? Novos departamentos, novas áreas para acumular informações. É por isso que é muito bom o hábito da leitura, né? Porque ali o cérebro vai estar sempre se renovando. Eu vi dizer que as pessoas que leem, sempre têm o hábito da leitura, raramente ele tem problema de Parkinson, né? Então, porque observe, o que é um pântano? Um pântano é uma região onde a água não se move, não se movimenta. Aí vai ficando aquele lodo ali, vai criando um pântano. Da mesma forma é o cérebro do homem. O cérebro do homem, se ele não se movimentar, se ele não acumular informações, se ele não se renovar. É por isso que a Bíblia tem um versículo que diz assim: renovar a vossa mente, né? Com a palavra, renovar. Tirar as coisas ruins e botar novas coisas boas, novos assuntos bons, renovando-se. Não é? Então, chegou um período da minha idade, quando eu tinha aproximadamente 5 para 6 anos, 6 anos de vida, que o proprietário das terras que morávamos, ele precisou da terra. Porque assim, o homem da agricultura, o homem do sítio, ele planta tem plantações que você planta, só vai colher daqui a um ano, não é? Então chegou um período que o proprietário da terra que morávamos, ele falou com meu pai: e seu Mané, eu queria falar um negócio com o senhor, e não é porque está no meu coração fazer isso, mas eu preciso, seu Manel. Então eu vou pedir uma coisa ao senhor, que a partir de agora o senhor não plante mais plantações assim de coisas para colher depois, né? Que era mandioca, meu pai tinha plantado pé de jaca e inhames, né? Ia ficar um período só colhendo. Ele disse assim: olha, porque o senhor sabe, eu tenho 2 filhos já moços, e todos os meus filhos já têm namorada, seu Manuel, e eles vão querer, no final do ano eles vão se casar, e é necessário que o senhor desocupe meu sítio para os meus filhos, porque eu vou dividir o sítio em 2 partes, para que os meus filhos plante o roçado dele, porque na zona rural, naquela época, a pessoa, para se casar, primeiro, ele ia fazer um cálculo aí, que mulher não vai viver só de amor, né? Uma mulher precisa de comida, é claro. E uma das primeiras providências era ter o roçado, né? Ter um gado, ter uma vaca, ter um boi, né? Vai comprar um boi, aí, comprei esse garrote aqui para você cuide dele, viu? Zelo pelo garrote, para com o final do ano você vender o garrote, que o pessoal no sítio gosta muito de vender garrote no final do ano, porque a pessoa consome mais carne no final de ano. Aí ele pegava ali e dava a ele um bezerro e dava um bolado de terra para ele plantar ali, a maniva, para quando chegar o final do ano poder vender a farinha e ter farinha ali, porque o agricultor, por exemplo, na área que eu vivia, que produz mais farinha de mandioca,
Ali o cara planta e vai limpando e plantando, de forma que ele vai ter sempre mandioca, né? A ponto de ser colhida e ter mandioca novinha. Nessa época agora que a gente está vivendo aqui, nessa região aqui do Pernambuco, que está chovendo muito, né? A gente está no dia 7 de maio de 2024, que está havendo essa catástrofe lá no sul do país, né? Mas é uma época de chuva, de umidade boa do ar, clima bom. Então é nesse período que o agricultor ele pega a enxada, bate de manhãzinha e vai trabalhar para plantar lá, plantar o inhame, plantar, né? Plantar a batata, plantar, né? A mandioca. Para algumas dessas culturas, depois de vários dias, vários meses é que vai estar poder a ponto de colher. Então eu disse, seu Mané, eu preciso da terra, do sítio por causa disso. Então eu pedi ao senhor que não plante mais nada no meu terreno, na minha propriedade, no meu sítio. Aí veio a situação difícil para meu pai. Porque meu pai já tinha morado antes em alguns sítios, né? Antigamente havia esse negócio de foro, pagar foro. O senhor não tinha sítio, era trabalhador, aí ele ia morar num sítio, o cara disse, aponta a sua parte, essa aqui. Você vai morar nessa casa aqui de taipa e vai tirar, né? Vai tirar ali, aqui, eu pode criar um bezerro e o senhor vai trabalhar 4 dias para o senhor, porque na zona rural o pessoal trabalha 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, quando é no sábado, é o dia de ir para a cidade. Você vai encontrar muitos agricultores aqui em Vitória, que vêm naqueles caminhões, nos pau de arara. Ali é o dia de folga dele, para ele vir às compras, às vezes ele traga algum produto para vender. E no domingo é o dia de folga, de futebol, de lazer, de pescar, de tomar banho, né? Isso é a vida na zona rural. Aí, eu já me lembro do sentimento de sofrimento, porque meu pai falou que tinha que ocupar o sítio, né? Agora, porque nós somos ser biopsicossocial, o homem se apega ao local. E a casa da gente, ela era toda rodeada de pé de banana. Banana de toda qualidade ali, banana pão. E até eu tenho alguns vídeos que eu pego os cachos de banana, eu pendurava lá na casa, eu saí daquela casa. Então, eu pendurava ali e perguntaram por que você pendura aquele cacho de banana, espiga de milho. Eu disse, porque aquilo era uma lembrança na minha vida, na zona rural. Meu pai, quando vinha para casa, vinha passando pelo pé de banana, o cacho estava já arriando ali, o pé de banana estava já arriando, já estava bem vingando, chama-se, estava vingando a banana. Ele cortava ali com a foice e trazia para casa e pendurava ali, botava no arame, né? Porque se deixasse lá, com pouco tempo os animais, né, vinham das matas, ele subia ali e comia aquelas frutas. Mas, gente, eu via o sofrimento de meu pai. Aí aconteceu que ele começou a cortar. O homem disse, agora pode tirar tudo que tiver lá no sítio, eu não quero nada seu. Pode cortar banana, pode fazer o que quiser, que ali vai ser uma nova plantação. Meu filho vai fazer uma nova casa para ele. Tempo desse eu fui lá e visitei a área onde eu nasci. E acontece o quê? Ele começou a procurar compradores para as coisas dele. Vendeu jumento, trabalhador, jumento bravo. Tínhamos um cachorro chamado Leão. E lá ali tinha o caçoar. Vendeu o caçoar, né? Tá nesses baldes de ferramenta, mano. Tô falando com o meu amigo ali, tá fazendo serviço aqui em casa. Então, aí começou a vender. Ele tinha um tambor, um tonel, chamava tonel, de zinco, que ficava na sala. Era redondo, mas ele tinha ali 3 pés e tinha uma tampa lá que meu pai reservava milho ali. Ele colhia o milho, plantava o milho, uma parte ele tirava para colher e outra parte ele deixava secando lá no roçado. Quando estava bem seco, ele colhia, botava no caçoar do jumento, trazia para dentro de casa, colocava ali uma lona no chão, na sala, era do chão de terra batido. Tinha uma lona aí que meu pai usava ela para quando vinha montar no cavalo, trazer feira, trazer a farinha, que ele vinha, algumas vezes antes ele vinha trazer farinha para Vitória, no lombo do cavalo. Aí ele forrava ali na sala, jogava aquele milho ali, aí a gente ficava debuiando, até eu pequenininho já,
5, 6 anos. Zona rural não é brincadeira, viu? É por isso que tem muito que estão saindo da zona rural, porque o serviço era pesado. Não tinha máquina para quase nada, tudo era na mão. Colhia aquele milho, colocava naquele tonel e ali durava anos. O milho durava anos até outra safra, né? Sempre que precisava, fazer um xerém para uma canjica, né? Para um munguzá, fazer o fubá, ele tirava ali, moía no moinho que nós tínhamos, quando meu pai saiu da zona rural. Também ele tinha aquele moinho de pedra que produzia o fubá, ele foi vendendo as coisas. Agora, eu chamo a atenção do período das mudanças antigamente. Tô ouvindo aquela música do Luiz Gonzaga quando ele chegou em Exu e visitar a família dele, né? Então, começou a desarrumar as coisas, que era pouca. Qual era o móvel nosso? Era um banco, uns 3 tamburetes, uma mesa, uma cama. A gente quase todo mundo dormia em rede, viu? No quarto assim era cheio de rede, aquela rede assim atravessando. Fazia um buraco ali na parede, na madeira que estava ali da casa de taipa, amarrava ali uma corda e todo mundo dormia na lona, na rede. Quando era de manhãzinho, desarmava a rede, enrolava assim e deixava lá. Quando era à noite, na hora de dormir, armava novamente a rede. Mas a cama só tinha uma em casa, que era a cama dos meus pais. Tinha uma mesa, né? Tinha a cama, tinha um pitisqueiro, que é bom se dizer, um pitisqueiro. É uma espécie de um móvel antigo, eu até tenho um para botar no Museu do Vaqueiro. Então, um móvel assim, feito uma cristaleira. Aí foi contratado o caminhão. Isso aí me refiro à mudança naquela época na zona rural. Mas antes, quero que meu pai, algumas reservas que meu pai fez para quando ia morar, né? Depois nós nesse lugar longe, fomos morar em Apoti, porque lá ele conseguiu terra para plantar, né? Ia novamente lá pagar furo. E ali ele começou a fazer as reservas de algumas coisas que ele ia trazer para Apoti. O pessoal da zona rural, você já viu a mudança de alguém que sai da zona rural? Aí o que é que tem ali? Uma forma para botar água de beber, né? E meu pai também na época ele fazia carvão, esse carvão vegetal. Ele ia tirar a lenha lá na caatinga. Tirar a lenha na caatinga e ali ele fazia as cavoeiras. Sabe o que é cavoeira, né? Ele faz um buraco ali no chão, coloca ali aquelas madeiras, né, ali dentro, cobre com terra, faz um buraquinho de um lado e um buraquinho da outro. Um lado entra o vento, um pouquinho. Aí depois que pega fogo, ele apaga o buraco de onde entra, aí fica só fumaçando. Aí a fumaça começa a sair. Depois que passa alguns dias, depois que aquela lenha ali está queimando, aí ele pegava, desenterrava ali, tirava aquela areia, tirava aquela folha de bananeira e ali colhia o carvão e botava em saco. Aí só sei que quando mudamos para Poti, ele tinha uns 6 a 7, tinha uns 8 sacos de carvão. Outra reserva que a gente levou para a zona urbana, para a vila, ele levou também uns 3 sacos de farinha. Naquela época na zona rural, toda a casa ele tinha um saco de farinha assim no canto da parede. De forma que às vezes o cara, toda vez que passava ali, colhia, pegava um pouquinho de farinha e jogava na boca. Até meu irmão, Heleno, mora em Maceió, ele quando veio morar em Vitória, ele tinha esse hábito também. Aí os colegas dele, os amigos dele que vinham, que moravam ali no Maués, muitos conheceram, Zuquinha e Zuzinha, era amigo nosso de infância. Aí ele pegou, ele ficava mangando de meu irmão, porque meu irmão ficava, toda vez passava, pegava um pouquinho de farinha e jogava na boca, né? Mas assim, gente, viemos morar. Agora, a mudança naquela época, de um período que as pessoas eram muito cheias assim de superstições, né? Veja bem, minha mãe pediu para meu irmão Bibiu tirar a máquina, era uma máquina Leonan, daquela que tem pé que moe assim, né? Mandou tirar aquela máquina, porque era um artigo de elevado valor. De elevado valor, então minha mãe pegou aquela máquina de costura e enrolou no lençol. Enrolou no lençol. Agora, algo que eu quero chamar a atenção de vocês, da cultura daquela época. Por exemplo, quando se ia fazer uma mudança, a última coisa a entrar no caminhão era um quadro sagrado, né, da família sagrada, né, Jesus, Maria e José.
Ela entrava, não podia embarcar, viu? Entrava na boleia. Minha mãe veio na boleia do caminhão. Como eu era muito menino, eu também vim na boleia. Eu não vim lá atrás, junto da mudança, junto da carcaça lá das coisas, né? Aí você vem para se mudar. Mudei para Poti. Quando chega em Apoti, a primeira coisa, abrem a porta da casa, ninguém entra. A primeira coisa que deve entrar ali é o quadro da família sagrada, que é para Deus proteger aquela casa. Então isso aí era o costume daquele período, né? Mas uma mudança é uma coisa muito séria. Eu fiquei pensando nisso acerca dos nossos irmãos gaúchos que perderam quase tudo, né? A mudança você ainda fica saudade do lugar lá, você lamenta, mas você ainda leva suas coisinhas, né? Os seus objetozinhos, suas coisinhas, suas roupas, seu isso, aquele pessoal do Rio Grande do Sul, né? Que perdeu, saiu com a roupa do couro, né? Então, mas Deus é que dá a graça, né? Deus é que dá a graça. É por isso que até a mulher de Ló, quando saiu lá de Sodoma, ela não era poder olhar para trás. Ela olhou para trás, ela tornou-se uma estátua de sal. Porque o homem, ser humano, ele é um pouco até masoquista, né? Sabe o que é masoquista? Pessoas que sofreu um pouco da lembrança até das coisas ruins. E só do masoquista é aquele que tem prazer de ver os outros sofrer, né? Mas, gente, isso aí são expressões que Deus dá até ao blogueiro, porque parece que em Vitória hoje, estão me dizendo aí, Vitória agora tem um blogueiro, né? Um cara lá, um peão, que não é nada, que não é ninguém, tomou essa ousadia e recebeu esse chamado no coração de ser blogueiro e de contar as histórias, tanto do período da zona rural, da zona urbana, né? Da área de cultura, a gente vai entrar também na área de política, quando Deus nos permitir a oportunidade, né? Falar das coisas de Vitória. Vitória, como já disse aos senhores, é uma cidade muito rica de tudo, né? Ontem mesmo foi o aniversário de Vitória, 181 anos da cidade. Veio aqui né, representante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal, né, bandas. Então, para mim foi uma coisa extraordinária, né? A apresentação de alguns artigos que chegaram para Vitória, oriundo do governo federal, que é bom que diga esse, quer ver, a pessoa não diz, do governo federal, rápido, né? Mas o presidente Lulinha que está lá, né, abriu as portas para as cidades do Brasil para receber seus equipamentos, para cuidar melhor dos rios, feito aqui em Vitória, está vendo esse período de chuva e a gente diz que o prevenido manga do tempo, né? Então vamos cuidar enquanto não chega muito por rigoroso das enchentes, das águas, para o rio ter ali vácuo, ter espaço para as águas passar e não adentrar, né? Na casa dos nossos irmãos, para não vir perder os seus pertences, né? Para que vidas não sejam perdidas, né? Então, gente, eu quero dar, né, agradecer a todos vocês, né, as pessoas que passam por mim na rua, ficam olhando para mim, olhando para o meu rosto. Talvez eu fiquei, se eu fosse uma moça bonita, eles tinham razão de estar olhando para mim, mas certamente é porque os meus vídeos estão né, entrando aí na casa dos senhores. E eu agradeço de todo o coração a gentileza de vocês abrir o seu celular aí e estar ouvindo os vídeos do Sebastião Souza, né? O blogueiro de vocês, tá bom? Tchau.